Olá, meu nome é Nathalie Zanella, sou acadêmica do curso de Teologia da Unicesumar. Estou aqui para complementar minha atividade em mapa de aconselhamento cristão. Eu trouxe como tema para esse trabalho a violência doméstica. Então, vou começar definindo, segundo a Constituição Brasileira, o artigo 1º, o que é a violência doméstica ou familiar. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico, social e dano moral ou patrimonial. Então, a violência ela pode ser distinguida de várias formas. Ela pode ser através de socos e pontapés, empurrões, ela pode ser através de controle sobre a mulher, sobre o que ela vai vestir, o que ela vai falar, com quem que ela vai conviver, com quem que ela vai... o que ela vai deixar de fazer, o que ela vai fazer, enfim, né? Até o ato de realmente você agredi-la fisicamente, ou até mesmo causando a morte, né? Além de toda a pressão psicológica, além de todo o controle emocional, tudo isso se caracteriza como violência. Então, o índice de mulheres que são violentadas ou que durante a vida tiveram convívio com alguém que sofreu violência é muito alto, né? Então, os danos que causam essa violência, ela pode trazer várias consequências, né? Entre elas, transtornos de depressão, transtorno de ansiedade, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e por aí vai. E além disso, ela não afeta somente uma única vítima, mas ela afeta todo o seu convívio, né? Toda a família, os amigos, a sociedade, até mesmo ela vai interferir no desenvolvimento econômico e o crescimento do país, né? Porque o que vai acontecer é que muitas acabam abandonando o emprego por conta que o marido a proíbe de trabalhar, os filhos deixam de ir à escola, então isso acaba interferindo, né? Interfere em questão de custos, né? Em questão com terapias ou questão de remédios, isso tudo vai gerando custos, né? E tudo são pagos através dos impostos, então afeta todo mundo, não somente uma única vítima, né? E a maioria dessas violências, infelizmente, elas acontecem dentro de casa. Então, segundo uma pesquisa de uma repórter da Agência Brasil, da Ludmilla, ela fala que 53,8% das mulheres relataram que já sofreram violência dentro de casa. Ou seja, o local que deveria ser um local seguro para as mulheres é o local mais perigoso. E principalmente após a pandemia, esse número aumentou muito de violência dentro de casa, né? É algo muito triste pra gente conversar, né? Mas que precisa ser falado. Outra coisa é que dentro de lares cristãos também ocorre muito essa questão de violência doméstica, principalmente porque muitos homens cristãos, eles usam as escrituras bíblicas, né? A escritura bíblica como justificativa para tal ato, né? Tem algumas passagens bíblicas que falam sobre submissão da mulher ao homem, e eles usam isso como justificativa, mas na verdade, quando fala sobre submissão, que a Bíblia fala sobre submissão, é sobre a mulher se submeter ao amor do homem, ao cuidado, né? Jesus Cristo, ele veio justamente para dar exemplo de como o homem deve tratar a sua mulher. O homem, ele deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Então, o cuidado, o amor, ele é isso, ele é o carinho, ele é o respeito e não violência. Infelizmente, o número de mulheres que não denunciam é muito alto, e cerca de 80% dos casos as mulheres não denunciam os parceiros. E isso ocorre por diversos motivos. Mesmo que tenham as leis Maria da Penha e a lei de feminicídio que foram criadas justamente para punir esses crimes,
Infelizmente, muitas não procuram ajuda. Por quê? Porque algumas, principalmente as de lares cristãos, a igreja, a comunidade, ou de repente a ajuda que elas tenham procurado, eles acabam interferindo de maneira negativa, no sentido de que a mulher está pecando em relação a pensar, ao só sequer pensar em divórcio. Então, se elas acabam falando sobre se separar, deixar esse lar tão violento, elas acabam se sentindo culpadas, achando que elas estão pecando contra Deus. Mas na verdade não. A violência ela deve ser combatida, ela deve ser denunciada. E nesse ponto, o aconselhamento cristão, a comunidade de fé, os irmãos, a família, eles devem ajudar muito, eles devem interferir, sim, positivamente, né? Se você, por acaso, vê algum episódio de violência, ou se você souber de algum episódio de violência, deve sim ser denunciado. Né? Muitas mulheres, elas negligenciam, não que negligenciam, elas não procuram ajuda porque elas têm medo das consequências, elas têm medo do que o marido pode fazer, porque às vezes a lei ela não protege como deveria, né? Elas têm diversos fatores, como situação financeira, dependem do marido financeiramente, tem filhos, não tem família, sozinha, então acaba se submetendo a isso. E não tem condições de procurar ajuda psicológica, não tem condições de procurar ajuda de outra forma. Então, o aconselhamento ele entra muito nisso. Elas acabam indo para a igreja, pedindo ajuda de pastores, pedindo ajuda da comunidade de fé. E nessa parte é o principal, que a gente, nós como conselheiros, ou enfim, os conselheiros devem sempre orar, pedir ajuda, a orientação do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa tocar na vida dessas pessoas, né? Sempre incentivando as vítimas a procurarem ajuda, e da mesma forma o agressor. A gente não deve julgar, não deve condenar, mas sim acolher, escutar, tentar entender o porquê de tudo isso e conversar através da equipe multidisciplinar com psicólogos e médicos, né, explicar as escrituras, falar o que é o amor de Jesus em relação às mulheres, né, o amor do homem com as mulheres, né, assim como Jesus amou a igreja. Então, tentar da melhor forma possível resolver essa situação. Então, que Jesus Cristo seja sempre a base, seja sempre o exemplo maior. Ele é o verdadeiro evangelho. Jesus Cristo é o verdadeiro evangelho, né? E o Espírito Santo é quem nos conduz sempre, nos orienta. E fica, então, né, esse pedido, esse exposto sobre esse tema, sobre a violência contra a mulher, e ao mesmo tempo um pedido, né, de acolhimento, de compaixão, que as escrituras a escritura ela seja sempre a base, né, o Jesus Cristo seja sempre o exemplo e o Espírito Santo esteja sempre nos conduzindo. Obrigada e até a próxima.